esses apartamentos menores, intermediários e maiores vão ficar numa edificação? Como é que é a sistemática? Vamos lá, são 4 atores nesse momento. Mas nós somos uma urbanizadora. Então, o produto final do nosso investimento é o terreno. Mas toda a parte de infraestrutura urbana, né, rua, praça, drenagem, esgoto, água, energia, tudo é responsabilidade da Cidade das Águas. Isso é nós quem vamos fazer. As edificações, cada incorporador vai fazer a sua, né? Então, a Veja vai incorporar no terreno 2, a House no terreno 11 e a Gamarcato no terreno 13. Né? Então, cada um tem o seu terreno, o seu canteiro de obras, a sua verticalização com área comum, com produto e tal. Então, isso é know-how do incorporador. A única coisa que nós fizemos foi vocacionar os terrenos para um tamanho limite, mínimo e máximo, para que não houvesse concorrência. Agora, se vai ter 3 quartos, quantas vagas de garagem, que desenho de área comum vai ter, né? A diversidade de tipologia, isso é o incorporador quem definiu, né? Porém, nós somos sócios em 50% das 3 incorporações, mais um sócio financeiro, né? Porque a gente não é incorporador e não pretende ser. Então, nós somos um sócio financeiro, mais para mostrar para o incorporador, nesse primeiro momento, que nós também estamos no risco da incorporação, né? Para não ser uma relação fria entre terrenista e incorporador, né? Então, a gente está junto aí no ônus e bônus desse empreendimento. Eu gostaria de voltar um pouquinho lá no começo da nossa conversa e tentar trazer essa experiência de lá para cá. O Pedras Brancas, você falou que foi uma ideia extremamente um ponto fora da curva, né? Totalmente fora da casinha, que foi um sucesso, inegável, e só faz 20 anos. Qual foi o toque mágico nesse projeto? Porque eu acho que para uma incorporação dessa magnitude, 20 anos não é muito. Quer dizer, esse Cidade das Águas, eu acho que ele já está uns 10 anos em planejamento. Estou certo ou estou errado? Está há 5 anos. 5 anos em planejamento. E 2020 foi a assinatura do acordo entre os acionistas. Então, nós para chegar de 0 a hoje, foram 5 anos. Eu considero até bem rápido, porque você tem que considerar que teve todo um tempo. Mas teve um namoro antes. Teve. Esse namoro até foi rápido, pelo que eu conheço, né? Porque o -1, né? Eu entrei no marco 0, né? Assinatura de acordo. Mas teve uma história anterior entre o Marcelo, o Felipe, o Alencar, o Valério, que é o pai do Felipe, que participaram bastante disso. E esse namoro foi rápido porque eu considero que as duas famílias têm valores assim muito convergentes, sabe? Olham a mesma coisa, têm a mesma paixão por desenvolvimento de cidades, apaixonados por arquitetura. Então, são sócios que, do ponto de vista de patrimônio e história de empreendedorismo, se equivalem. Então, acho que isso tudo ajuda, sabe? É um ambiente bem harmônico. Acho que é difícil, é raro, eu imagino isso no mercado de negócios competitivos, mas eles mantêm uma boa harmonia, o que para nós ajuda muito lá no dia a dia da companhia. A Pedra Branca, eu acho que foi esse sucesso em 20 anos, muito em razão da resiliência e da paixão que a família Gomes tem por arquitetura. Eles estudam muito isso, viajam muito o mundo inteiro procurando referências, se cercam dos melhores profissionais que tem no mundo, né? Não é nem no Brasil, para poder conduzir da maneira mais correta os empreendimentos que sonham em fazer. Então, a base de muita resiliência, sabe? Porque não foi fácil o início da Pedra Branca, né? Imagina, fazer nesse endereço inóspito que a gente comentou, né? Tem um efeito inércia de convencer as pessoas de que morar lá é uma boa ideia, de que fazer uma escola vai dar certo, de que o comércio vai funcionar. Do outro lado da BR. Do outro lado da BR, no continente, né? No continente. Continente sul. Sul, numa cidade chamada Palhoça. Ninguém conhecia, hoje um pouco mais famosa. Então, não era um ambiente hostil e deu certo. E aí, o Valério, ele é mais ou menos... o Jurerê Internacional, a Habitasul, né, que foi Jurerê Internacional, tinha também o Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, que foi da década de 60, mas eles três, assim, é mais ou menos
eles com uma foice no meio do mato, abrindo um caminho que agora muita gente está trilhando, né? Mas vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Pedra Branca, um dos melhores metros quadrados, né, mais valorizados da Grande Florianópolis, né, num endereço inóspito, como a gente falou. O Viva Parque, mesma coisa, né? Porto Belo, longe da praia, na beira da BR-101, sucesso imobiliário. Posso te dizer, o Parque Una, conhece Pelotas, não? Pelotas é a metade da cidade de Joinville e a metade da renda per capita. Pelotas não é uma cidade rica. Pelotas tem 2 bairros igual à Cidade das Águas, o Quartier e o Parque Una, que são 2 sucessos imobiliários. O Parque Una, que nasceu em Pelotas, expandiu para o interior de São Paulo, para Uberlândia, e todos os lançamentos vendem em dias, assim, sabe? Numa valorização, em média, 30% acima do que a cidade onde ele está empreendendo tem como valor médio de metro quadrado. A única coisa que tem em comum nesses empreendimentos que eu estou citando é que todos eles têm como pano de fundo esse novo urbanismo focado em cidade para pessoas. Parece... E integrada com o entorno. Com o entorno. Parece que as pessoas começaram a entender o valor disso. E se a gente for refletir um pouco sobre as razões, eu vou dar o meu exemplo para ilustrar o que eu penso a respeito disso. A minha geração talvez tenha sido a última geração de joinvilenses que brincou na rua. O senhor certamente fazia isso quando criança. Eu brincava de jogar bola, a trave era pedra ou chinelo havaiana. Eu brincava de esconde-esconde, de pega-pega. Atrás da minha escola tinha um pasto com morros, assim, colinas. Eu pegava casca de bananeira, folha de coqueiro, em dias de chuva escorregava arame farpado dentro. A minha mãe fazia festa de aniversário na garagem de casa e o salão de festa era a rua. Eu ia a pé para a escola todo santo dia, né? Voltava a pé com os meus amigos. Hoje eu tenho 3 filhos, ponho eles num carro e levo para a escola. Eu não tenho coragem de deixar eles a pé, né? Eu, graças a Deus, tive condições de dar para o meu filho um ambiente que simulou o cenário da minha infância. Meu filho brinca na rua. E não brinca porque é obrigado. Ele brinca porque ele quer. Porque em casa tem celular, tem videogame, tem televisão. Ele poderia estar concentrado numa tela, mas não está. Então, mas eu sou talvez uma exceção. A regra é você ter filhos dentro de um apartamento com um entorno ruim, com sensação de falta de segurança e em bairros que não tem uma praça decente para você levar uma criança para brincar. A única opção que a criança tem é ficar dentro de uma tela de celular. A gente está criando uma geração de pessoas doentes. Quando você vem com um produto imobiliário que você consegue entregar um entorno saudável, com vitalidade urbana, que dá a opção para os pais criarem os filhos para brincar na rua, para ir a pé para a escola, para ter bons parques, um bom playground que foge do senso comum, as pessoas estão começando a ver valor nisso. E é esse pano de fundo que faz com que esses exemplos sejam sucessos imobiliários. E eu tenho certeza absoluta que em Joinville a gente também será. Bom, nós estamos realmente tendo contatos com um projeto mágico, totalmente fora da curva, que já tem exemplos de muito sucesso, e estamos apresentando isso para quem vai nos assistir, e entendemos que nós temos 2 públicos, um que é o público potencialmente cliente desse ambiente, mas nós também estamos conversando com um público que potencialmente é prestador de serviços a esse ambiente. Como é que a nossa classe de profissionais ela pode se integrar melhor no próprio projeto? Você já falou que envolveu uma quantidade grande de projetos na época da concepção, mas da execução serão muito mais. Como é que os nossos profissionais vão se integrando? Através das incorporadoras, isso, através de uma central que vocês tenham lá? Dá para nós, manda uma mensagem para o nosso ambiente profissional, como é que eles se integram para criar esses espaços e a agregação desses valores? Não, são 2 caminhos, né? Os incorporadores, sem dúvida, quem vai construir os edifícios que a gente está apresentando nesse momento são os 3 incorporadores. E a CRH tem um suprimentos, né, bem estruturado, numa estrutura de CSC, de Central de Serviços Compartilhados, que é eles quem cuidam da parte de suprimentos do Cidade das Águas. E nesse momento a gente está fazendo cotações, porque as obras de urbanismo começam ano que vem, e exatamente agora a gente está finalizando alguns projetos complementares, alguns projetos executivos,
para dar início às obras no próximo ano, né? As obras dos edifícios começam em setembro, talvez terraplanagem agora em abril, dos que tem 3 níveis de subsolo, né? Que para ter a fachada ativa no térreo, os carros vão ser enterrados, né? As garagens vão estar em níveis de subsolo. E então tem esses caminhos, né? CRH com suprimentos para a Cidade das Águas e os incorporadores para os edifícios. Bom, então fica aí a nossa mensagem aos nossos profissionais que estão aí com produto para oferecer. Está aí o caminho para que se integrem no projeto. A respeito ainda do que está definido nessa estrutura, conta para nós um pouquinho da integração do projeto Musicarium com o Cidade das Águas. O que você tem para nos dizer a respeito desse? Porque nós já recebemos aqui o maestro Sérgio, em que já nos mostrou os projetos maravilhosos que já estão criados. Lindo. E já disse, isso vai estar aqui, ali na Cidade das Águas. Então, conta para nós, você como incorporador, como está integrando e está recebendo esse projeto. Bom, primeiro deixa eu te contar uma coisa para tu entender a minha alegria com isso, porque eu acho que a gente está vivendo um ponto de convergência na história, assim, que 2 projetos que têm capacidade de mudar a vida social e cultural de Joinville se encontrando, né? A família Hansen decidiu doar o terreno para a construção do Musicarium, porque entendeu a grandiosidade do projeto, né? Nós estamos abrindo mão, vocês não imaginam, mas de um VGV importantíssimo, né? Aquele terreno, se tu olhar o nosso master plan, pelo senso comum do mercado imobiliário, é o terreno mais valioso do bairro, porque está de frente para o autocar. Onde estava o campo? Não, é onde está o estacionamento. Lá em cima, no platô? Não, do estacionamento em frente ao prédio, do lado da Audi. Sim, da Rua do Tigre? Isso, da Rua do Tigre. Ali é o terreno, ele cabe quase exatamente ali, são 5.000 metros quadrados que o terreno tem. E ali ele pretende fazer, né, a academia de música para 600 alunos e o concert hall, né, com 900 lugares de frente para a praça. A praça é a metade do campo de futebol. Ok. Tá? Joguei muito lá. Então, e o fui campeão naquele campo. Campeão? Fui campeão naquele campo. Então o senhor, certamente, porque assim, eu, como tudo na vida profissional, como jogador de futebol e tal, eu sempre fui 90% esforço e 10% talento, né? Então... Não, veja, eu também, a minha equação não é muito longe, só que eu tenho a felicidade de dizer, fui campeão. Eu não tenho essa alegria, não. Eu tenho a felicidade de dizer, fui campeão. Mas no jogo de botão? Ou... Futebol de campo, eu sou campeão da cidade. Eu sou campeão da cidade Na realidade, eu comecei a jogar futebol na Tigre, porque eu morava ali, né? Ainda moro ali próximo na coisa. E o meu pai foi um dos criadores do próprio Tigre Esporte Clube na época. Mas depois, por consequência de atividades profissionais, eu estava trabalhando no Grupo Tupi e aí fui jogar na Tupi. Aí saí de jogar na Tigre para jogar na Tupi, porque eu estava trabalhando lá na Tupi. Vira casaco, senhor. Mais ou menos isso, né? E o mais irônico é o seguinte, que eu acabei pela Tupi sendo campeão contra a Tigre no campo da Tigre. Nossa Senhora! Mas tudo bem, essa é a história. Mas isso aí, para quem não sabe a história, é mais ou menos como trocar Corinthians pelo Palmeiras na época. Na época era mesmo. Na época era mesmo. Flamengo pelo Vasco, mas como eu sou corintiano, vou ficar no Corinthians pelo... O senhor jogou como goleiro, igual seu pai? Eu era goleiro, sim. O que eu ia responder mesmo? Nós estávamos falando do Musicário. Do Musicário. Né? Não, o Musicário, então, é um presente. Por que eu acho isso maravilhoso? Porque tem um vínculo com a nossa história extraordinário, né? O senhor gosta de história, me deu um livro que eu vou com certeza ler, mas Joinville, diferente da imensa maioria das cidades brasileiras, cidade brasileira, ela normalmente é fundada porque tem um porto, porque é caminho de rio, porque Joinville é um ato de empreendedorismo. E Joinville é um ato de empreendedorismo imobiliário, né? Porque Matias Schroeder comprou a terra da Dona Francisca e aqui ele empreendeu a colônia Dona Francisca, né? Que depois vira Joinville. E colônias, nessa época, o senhor sabe, eram terrenos de 100.000 metros quadrados. Era um loteamento, né? Então, ele é um ato de empreendedorismo. E nós tivemos a sorte de sermos colonizados por europeus aculturados, né? E um dos principais personagens do início da nossa história é o Otto Kardeffel, né? Que dá nome, inclusive, né, à rua que divide o bairro. E o Ottokar chega aqui em 1858, monta a Sociedade de Harmonia, Sociedade Lira, que hoje é a Sociedade de Harmonia Lira.
para ser uma base cultural sólida, porque ele entendia que uma sociedade precisava ter pilares, né, de desenvolvimento econômico, esportivo, cultural e espiritual. Ele cria a maçonaria em Joinville também. E essas bases culturais fizeram com que hoje nós somos a maior cidade de Santa Catarina, do ponto de vista de economia, de população. Blumenau também teve esse prazer e tal. E Cidade das Águas é isso, né? É um pouco de repetir o que deu certo na nossa história. É um ato de empreendedorismo imobiliário que, com a presença do musicário, tem uma base cultural muito sólida. Então, pô, isso é de uma alegria. Nós estamos repetindo os elementos que fizeram a gente dar certo, né? Adaptados a esse novo momento, esse novo contexto, né, de um mundo mais globalizado. Então, para nós é um presente ter o musicário, e eu acho que para o musicário também é um presente tê-los dentro do bairro, porque valoriza a entrega do seu Ernesto com o maestro e toda a equipe deles, né? Dá protagonismo para o projeto. E eu acho que o musicário com a nossa praça muda a fotografia da cidade. A fotografia de Joinville provavelmente deve ser, a partir da inauguração desse ambiente, a esquina da nossa praça com o musicário de fundo, né? E eu acho que essa fotografia ela representa muito melhor a grandeza da nossa cidade do que as fotografias que a gente vê na internet hoje quando digita Joinville, né? Hoje a gente tem dificuldade, tu recebe um parente distante, você vai levar ele aonde em Joinville para mostrar a grandeza da maior cidade de Santa Catarina? Espalhou difícil, muito, né? Espalhou, sem dúvida. Tem bastante referências, mas dispersas. Nós precisamos um pouco de concentração, densidade, exatamente. Bom, você colocou para nós como está estruturado, as etapas, a sequência, os ícones. Eu também entendo que o musicário é um ícone nesse projeto, a própria concepção é um ícone. E você está nos colocando de forma bem clara que a cidade vai estar aberta para ser circulada pelo seu entorno. Agora, como é que o entorno está se integrando com a própria cidade? Isso vai ser feito. Por exemplo, nós temos um problema ali que está em curso, mas a solução nós sabemos que é difícil, que as vias são muito estreitas, né? Nós não temos a Ottokar Dörfel totalmente duplicada até a BR-101, nós não temos a BR-101 duplicada, que é ali pertinho, que precisa ter as marginais colocadas e alongadas, né, pelos dois lados. Nós temos uma série de vias meio obstruídas ali, quer dizer, vocês têm um plano de fazer essa integração ser mais harmônica? O prefeito Adriano fez uma coisa muito boa, que foi a operação urbana consorciada, né? Na verdade, uma operação urbana simplificada, no nosso caso, e a gente trocou a compra de outorga onerosa, mais ou menos 25 milhões, que nós teríamos, por contrapartidas no próprio entorno, como pede o Estatuto da Cidade. E o Adriano elaborou uma minuta e um projeto de lei autorizando que nós fizéssemos isso. Então, a gente tem ajudado, com as nossas contrapartidas, a acelerar o desenvolvimento dessa duplicação, pelo menos até a Rua Independência, porque o senhor mora ali, o senhor sabe que o gargalo da Ottokar hoje é a conversão à esquerda na Rua Independência, né? Duplicando até ali, eu acho que vai diminuir bastante o peso da duplicação do trecho até BR, apesar de que seria muito bacana se pudéssemos duplicar tudo, né? Necessário. Mas até a Independência, eu acho que, né, já que não temos tudo, pelo menos até a Independência. E nós elaboramos o projeto executivo. Prefeitura sempre é um problema, né? Projeto executivo. Então, uma das contrapartidas foi a elaboração do projeto executivo de todo o trecho, desde do Angeloni, que já começou, até a BR-101. Então, a gente está finalizando. Aí o Adriano, como não tinha dinheiro para fazer a obra inteira, pediu para ir fatiando os projetos, e a gente fez, a Azimuth nos ajudou na elaboração desses projetos. Agora, no dia 30 de março, a gente entrega a versão executiva do projeto para a licitação do trecho da Rua Marajó até a Independência. E o Adriano prometeu que agora no segundo semestre ele deve iniciar essas obras. Ano passado nós investimos 9 milhões em desapropriação para poder cumprir esse alargamento, e faltou 2 imóveis, a gente resolveu com a compra da transferência do jeito de construir desses 2 imóveis ali do seu, acho que é Gilson o nome dele, que resolvemos ontem, inclusive, a escritura da transferência para a Hausten, que vai assumir esse potencial construtivo. Então a gente tem ajudado.
Muito. E também realocamos a casinha, tinha uma casinha tombada na faixa de alargamento da Autocar. Nós desmontamos ela, estamos restaurando e vamos montá-la onde a prefeitura nos pedir, né? Também faz parte da nossa contrapartida. Essa casa aqui perto da... É uma casa que pegou fogo no final do ano passado, sim, lembra? sim. Eu sei. Isso. Na realidade, aquela casa não era um enxamel autêntico. Aquela avaliação ali, eu acho que foi um pouco rigorosa demais. É sempre um assunto polêmico. Eu não entro muito no mérito, mas a gente cumpre o que pedem, né? Mas fico satisfeito que está bem encaminhado e a coisa realmente está indo bem. Eu próprio tenho a esquina em diagonal com o posto de gasolina e acabei acertando também a minha parte com a prefeitura em uma outorga onerosa e também estou desmontando. Também estou desmontando o meu... Eu tenho uma loja ali que vai ficar menor, mas enfim, está indo dentro do ritmo possível, né? E vamos tentar, Danilo, navegar um pouquinho aí na nossa cidade como um todo. A gente vê que a prefeitura atual, o prefeito atual, ele tem atuado em várias frentes, com bons projetos, a equipe muito dinâmica. Agora vai sair o Distrito Industrial Sul, que realmente começa a colocar emprego próximo onde as pessoas residem, né? E o que você imagina do legado, que faz parte do próprio projeto, isso ser replicado dentro do município em situações semelhantes ou adequadas positivamente? Todas as cidades que receberam projetos com essas características acabou reverberando, né? Para outros endereços, porque tudo nos leva a crer que a gente vai ter um lançamento imobiliário agora em março, muito bem sucedido, e em isso acontecendo, todas as incorporações que vêm depois faz um pouquinho de Cidade das Águas também, né? Porque o mercado entende que isso faz bem e isso contribui muito para o desenvolvimento de uma cidade mais bonita, mais saudável, né? Fica o modelo, o modelo, o exemplo. Isso. Então esse eu acho que é um movimento imediato assim que acontece e para nós é um prazer isso, sabe? A gente não vê como concorrência, a gente vê como uma coisa que a cidade precisa mesmo se aproveitar disso para melhorar o todo. Eu tenho um amigo meu que é o Fabiano lá do Joinville, que ele fala o seguinte: quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo, né? E a gente está aqui para fazer a maré subir. O segundo movimento que eu espero que aconteça é que esses proprietários de grandes glebas, assim como foi a família Hansen, também queiram empreender projetos com essa capacidade de sonhar com uma Joinville mais bonita. Nós temos um monte dessas áreas, em áreas muito bem localizadas, né? Às vezes não tão grande, né? Mas às vezes sim, grande. Então, acho que assim, pensar em empreendimentos que a cidade possa se aproveitar desses espaços integrado com o que já existe, como a gente está fazendo, acho que vai ter muito a contribuir. E o terceiro movimento se toda a recreativa da cidade, né, que não tem o sucesso que uma ADE da Embraco tem, né, são recreativas que estão sucateando e tal, colocar como meta fazer uma cidade como a Sertigre fez, pô, Joinville tem tudo para ser maravilhoso, porque toda a grande indústria da cidade tem sua recreativa. Olha quantos bairros bons, potenciais nós teríamos. Então, isso transformaria de forma definitiva assim, Joinville, com o apoio sempre do poder público, né, facilitando o que pode e o que precisa, né, não precisa necessariamente intervir, que no nosso caso a gente é sustentável só pelo fato de existir, né? Porque a manutenção das ruas, da praça, do parque é um condomínio, portanto a manutenção será do condomínio, não da prefeitura. Então não onera a municipalidade com a existência do bairro. É um modelo muito inteligente esse de desenvolvimento de cidades mais saudáveis diante dessa complexidade toda que a prefeitura tem cada vez maior, né? De fazer obras de infraestrutura. Então acho que é muito promissor o futuro da cidade, né? E eu sonho muito com para que isso aconteça, e no que a gente puder ajudar enquanto Cidade das Águas a gente vai contribuir. Alfredo, nós que estávamos acostumados a ver condomínios fechados com muros altos e uma portaria com controle rígido, é um choque, né? Como é que você... É uma
É um paradigma novo. É impressionante, né? Porque como você vai imaginar, né, um padrão desse que vai ter tudo aberto. Isso você encontra quem falou Jurerê Internacional, é assim, não se encontra muros, né? Tudo aberto. Lá na Pedra Branca também. E funcionou. Funciona muito bem. Então, agora uma pergunta, as incorporadoras já estão disponibilizando a venda? Como é que está essa parte comercial? Essas lojas já têm procura? Como é que está essa parte comercial? Isso, a gente está nesse momento apresentando o bairro e os produtos imobiliários para as pessoas, né, entenderem se é lá mesmo que elas querem morar. As que não tem preço ainda, né? Uhum. E o fato de não ter preço é para que as pessoas sejam encorajadas a irem lá visitar sem compromisso e tal. Mas na semana que vem, na outra, a gente já começa a ter um movimento mais comercial. A gente começa a divulgar uma notícia importante para quem quer comprar, né? Mas nesse momento eu convido as pessoas a irem lá visitar a nossa galeria, né? E se despertar o interesse de aquisição, de investimento, que é um bom momento para investir, né? O bairro está começando, então a tendência é daqui para frente só ganhar valor. Então, para quem tiver esse interesse, vá lá na galeria. O primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Tem que ir lá na galeria, né? Porque os corretores não têm material de venda na mão, não tem planta para apresentar, justamente para que as pessoas nos visitem, porque não é óbvio o que a gente está vendendo e precisa dedicar pelo menos uns 20 minutos para entender tudo que vai ser empreendido, sabe? Precisa disso. Então, o passo é ir lá. Nós estamos na rua Gotthard Casemodel, 254, no acesso para o antigo restaurante, não comprar errado, da Certig. Entrada da Certig. Entrada da Certig. Estamos construindo um prédio novo e no térreo tem a nossa galeria. Danilo, o nosso tempo chegou. Passou rápido. Sou muito satisfeito de termos tido essa conversa. Obrigado. Sou um torcedor para que o projeto atinja esse sucesso e, particularmente, para que realmente crie esse modelo a ser copiado na nossa cidade toda. A cidade tem uma característica de ser espalhada, sem dúvida nenhuma, mas se ela for espalhada e integrada, vai ser bom para todo mundo, sem dúvida. Damos os parabéns. Alfredo, o que você acha? Impressionante, né? Você terá mais oportunidades de participar do nosso programa, mediante o andamento, né, desse projeto. Então, as portas abertas do CAJ e da Engenharia da TV está aí. Sempre podemos contar com a sua presença. Estão senhores. Foi um prazer enorme estar aqui. Estaremos sempre à disposição. E fica o convite de irem lá presencialmente, lá nos visitar, todos que estão nos assistindo também. Eu tenho certeza que, no mínimo, as pessoas vão sair com uma capacidade de sonhar com uma cidade mais bonita. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Obrigado. E aos nossos assistentes, nossos ouvintes, espero que tenham gostado do programa. Continue participando e na próxima oportunidade nos encontraremos e talvez até lá no Cidade das Águas. Até a próxima. Até. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.